Olá, tudo bem? Nessa videoaula, nós vamos falar sobre a aplicação do diagrama de Bode a fatores quadráticos. Então, o formato padrão de um sistema de segunda ordem, né, ele tem como essa representação, ômega n ao quadrado, s ao quadrado mais 2zeta ômega n s mais ômega n ao quadrado, onde ômega n é a frequência natural não amortecida e zeta é o coeficiente de amortecimento. Então, pegando essa expressão, substituindo S por J ômega, né, e dividindo por ômega n ao quadrado aqui, então a gente chega numa representação, né, de uma função de transferência senoidal de um sistema de segunda ordem, né, onde fica aí 1 sobre 1 mais 2 zeta J ômega sobre ômega n mais J ômega sobre ômega n ao quadrado. Então é interessante observar nesse ponto que quando zeta é igual a 1, o sistema é dito ser criticamente amortecido, ou seja, ele está na iminência, né, de aparecer aqui algum sobressinal. Ele está na iminência de aparecer isso, né? Então ele é criticamente amortecido. E os polos, né, quando zeta é igual a 1, são iguais e repetidos. Aí, né? E quando zeta for maior do que 0 e menor do que 1, então o sistema é dito ser subamortecido, né? Ou seja, ocorre aí alguma oscilação e algum sobressinal quando aplicado, né, um degrau no sistema G de S qualquer, né? Quando é aplicado aqui um degrau, então na saída, né, a gente vai ter aí uma oscilação, né, aqui o sinal de entrada, né, e aqui o sinal de saída, onde a gente vai ter um par de polos complexos conjugados. Então o sistema, quando zeta está entre 0 e 1, ele tende a aparecer, né, um sobressinal. Quando zeta é maior do que 1, o coeficiente de amortecimento é maior do que a unidade, então a gente tem um sistema superamortecido, né, onde vão aparecer aí, né, polos reais e diferentes. Então perceba que se for aplicado um degrau na entrada do sistema, né, a evolução da resposta ela é bem mais lenta, né, sem a presença de nenhum sobressinal. Então, quando o coeficiente de amortecimento está maior do que 1, então o sistema ele fica mais estável, porém mais lento. Quando o zeta está entre 0 e 1, o sistema tem alguma oscilação, porém a resposta dele também é mais rápida. E quando zeta é 0, o sistema é dito não ser amortecido. Então a saída vai ser oscilante o tempo todo, porque a gente vai ter aqui só polos complexos, né, sem parte real. Então é esse o conceito aí, né, da atuação do coeficiente de amortecimento na representação padrão de um sistema de segunda ordem. Então, tomando como referência essa função de transferência senoidal, como é que seria o módulo, né, para a gente utilizar no diagrama de Bode? Então seria 20 log do módulo, né, da função de transferência senoidal. Aí seria então 20 log de 1 menos 20 log da raiz quadrada, né, do denominador aqui da função de transferência. Então aqui 20 log de 1 dá 0. Né? Então aí vai ficar com que o módulo, né, da função de transferência no sistema de segunda ordem, né, desse fator quadrático, né, vai ser menos 20 log raiz quadrada, né, de 1 menos ômega quadrado sobre ômega n ao quadrado, mais 2 zeta ômega sobre ômega n ao quadrado. Lembrando aqui, né, que o fator que entra aqui na raiz quadrada, né, é esse fator aqui, né, elevado ao quadrado. Né? Quando a gente eleva todo esse denominador ao quadrado, e aí tira a raiz para calcular o
o módulo. E aí, então, considerando o cálculo do módulo do fator quadrático, quando a frequência ômega, né, aplicada nesse sistema for muito menor do que ômega n, né, que é a frequência natural não amortecida, então o valor da raiz aqui tende a 1. Então, aí, para baixas frequências, o módulo vai ser aproximadamente zero. Né? Ou seja, a gente vai ter uma assíntota, né, de baixa frequência em 0 dB. Quer dizer, nem amplifica e nem atenua o sinal de entrada. Né? E aí, para altas frequências, o valor da raiz aqui tende, né, como o ômega é muito maior do que ômega n, né, então esse fator aqui, né, ele tende aí a sumir, né? O 1 aqui vai ficar insignificante, né? E aí vai ficar só esse termo aqui, né? O menos é elevado ao quadrado, né? Então esse termo aqui elevado ao quadrado dá aí o ômega a quarta sobre ômega n a quarta, elevado à quarta. Então aí o módulo para altas frequências vai ser então menos 20 log, tirando a raiz aqui de ômega ao quadrado sobre ômega n ao quadrado. Né? Esse 2 a gente pode colocá-lo aqui fora, né? Isolar ele aqui fora. E aí ele vem multiplicando, né, o 20 log. Então aí, para altas frequências, o sistema, o fator quadrático vai estabelecer uma assíntota de alta frequência que vai ser uma reta com inclinação de menos 40 dB por década. E aí, quando o ômega for igual ao ômega n, né, quando a frequência do sinal de entrada for igual à frequência natural, não amortecida, então aí, né, o valor do módulo vai tender a menos 40 log de ômega n sobre ômega n. Porque aí o ômega aqui vai ser igual ao ômega n, né? Então vai tender aí a ficar só menos 40 ômega n sobre ômega n. Seria como a gente vir aqui e escrever aqui ômega n. Então daqui para cá, né, seria a mesma coisa que menos 40 ômega n sobre ômega n. Ômega n sobre ômega n dá 1, e aí menos 40 log de 1 é 0. Ou seja, né, quando a frequência de entrada é igual à frequência natural, né, o módulo é igual ao valor do módulo para a assíntota de baixa frequência. Então, quando a frequência do sinal de entrada for igual à frequência natural, a gente vai ter aí o cruzamento das assíntotas de baixa e alta frequência, assim como ocorre para os fatores de primeira ordem. Então, observando aqui, fazendo uma comparação entre a resposta do sistema a uma entrada a degrau e o comportamento de módulo, né, a gente vê que as assíntotas, né, elas são independentes do valor de zeta. Né, a assíntota, por exemplo, aqui, olha, na parte de módulo do diagrama de Bode, ela vem aqui assim, em 0, né, referente aí ao trajeto de baixas frequências, né, aqui, né, para as baixas frequências. Né? Então a gente tem aqui a assíntota de baixa frequência. E aí, a partir do momento em que ômega é igual a ômega n, ou seja, 1, né, porque pegando essa divisão aqui, se ômega é igual a ômega n, então a gente tem ômega n sobre ômega n, que é igual a 1. Então, quando a gente atingir aqui o valor de 1, em que a frequência do sinal de entrada é igual à frequência natural não amortecida, então a gente vai ter uma assíntota aqui, né, com uma queda de uma inclinação, né, de menos 40 dB por década. Que é, né, a assíntota estabelecida por essa aproximação aqui, não, para altas frequências onde ômega é muito maior do que ômega n. E aí o ponto de cruzamento é onde ômega é igual a ômega n, né, que é exatamente esse ponto aqui. Né, o cruzamento de uma
assíntota e outra. E aí, dessa forma, é possível a gente perceber a presença de uma elevação no gráfico do módulo, conforme a gente varia o valor de zeta. Então, agora, o gráfico de módulo do diagrama de Bode não vai estar atrelado apenas à constante de tempo, assim como acontece no fator de primeira ordem, mas ele vai ser influenciado também pelo valor de zeta. Então, podemos reparar aqui que quando a frequência do sinal de entrada, se eu tenho um sistema aqui, um G de S, e eu estou aplicando aqui no meu sinal uma senoide, e vendo o sinal que dá na saída, quando essa senoide, a frequência dessa senoide, ômega, for igual a ômega n, se o zeta, o coeficiente de amortecimento, for 0,1, então o sinal na saída ele vai ser amplificado. Olha só, quando o zeta é igual a 0,1, olha lá, a gente tem uma amplificação de aproximadamente aqui 14 dB. Então o sinal está sendo amplificado. Então só de eu aplicar uma frequência no meu sinal igual à frequência ômega-n, então o sinal vai ser amplificado. E aí, conforme zeta aumenta, ou seja, o meu coeficiente de amortecimento aumenta, quer dizer, o meu sistema fica mais amortecido, então essa elevação aqui, esse pico no diagrama de Bode, de módulo, de Bode, tende a diminuir, olha só. Então, conforme o zeta é 0,2, então o meu sinal de saída já não vai ser tão amplificado quanto foi para zeta igual a 0,1. Quando o zeta for 0,3, vai diminuindo. 0,5 diminui mais ainda. Aí 0,7, a partir de entre 0,6 e 0,7, já não existe mais essa elevação. E aí, quando o zeta é igual a 1, o sistema já passa a ser superamortecido, então ele já tem um comportamento bem linear e mais lento. A atenuação ela começa a acontecer mais cedo, porque o sistema ele é, aqui no caso, superamortecido. Então, recordando, para um sinal de entrada, um degrau, por exemplo, de entrada, para um mesmo sistema, se o coeficiente de amortecimento é zero, o sistema ele vai ter um comportamento de oscilação constante. Só tem polos reais, polos complexos conjugados. Então ele vai ter aí um comportamento oscilante constante. Quando zeta é 0,1, ou seja, eu vou aumentando o valor de zeta, então o pico aqui, olha, ele vai diminuindo. E o meu sistema, consequentemente, vai ficando mais lento. Perceba que quando o zeta é 0,1, a elevação do sistema, a resposta do sistema à entrada, ela é rápida. Rapidamente ela já está lá em 1,7. Só que em contrapartida a gente tem que lidar aí com essa oscilação maior. E aí então, conforme zeta vai aumentando, o pico de resposta vai diminuindo, o sobressinal vai diminuindo, o overshoot aqui, até que quando zeta é igual a 1, não existe nenhum sobressinal. O sistema ele fica mais lento, ele demora mais para atingir o valor de regime, o valor 1, do degrau unitário, porém ele não tem nem a presença de nenhum overshoot, de nenhum sobressinal. Então é o impasse que a gente tem que lidar com relação à presença de overshoot e a velocidade do sinal. Porque se eu quero um sistema mais rápido, ou seja, um zeta um pouco menor, ou seja, o sistema vai responder mais rápido, então eu tenho que lembrar que para a frequência natural eu vou ter esse pico maior. Então a gente vai ter que, por exemplo, na prática, ter cuidado para ver se esse sistema vai trabalhar com frequências próximas à frequência natural. Para a gente entender como é que vai ser essa resposta aqui. Que aí é onde futuramente
nas técnicas de controle, existem maneiras de a gente controlar isso daqui, né? Combater esse sobressinal. Então, e aí conforme, né, eu abro mão de um sistema mais rápido, eu preciso me preocupar menos com essa elevação na frequência natural. E aí, com relação à fase dos fatores quadráticos, né, pegando aqui os fatores, né, os fatores imaginários, né, o arco tangente, né, da parte imaginária sobre a parte real, aqui, né, ficou j elevado ao quadrado dá menos 1, esse menos 1 aqui é em função desse j ao quadrado, né, então parece esse menos aqui. E aí então vai ser o arco tangente desse valor. Quando ômega for zero, ou seja, o sinal de entrada é constante, então a fase do fator quadrático vai ser zero, ele não vai aplicar nenhum avanço e nenhum atraso de fase. Quando a frequência de entrada, né, quando a frequência do sinal que eu estou aplicando no sistema GDS, quando a frequência desse sinal de entrada, né, o ômega for igual à frequência natural do sistema, então aí na saída eu vou ter um sinal, né, por exemplo, senoidal, com um atraso de 90 graus. O sistema vai estar, o sinal de saída vai estar atrasado do sinal de entrada de menos 90 graus. E quando a frequência tende ao infinito, ou seja, para altas frequências, né, quando o ômega for muito maior do que ômega n, então aí a fase de saída, né, a fase que meu sistema vai impor no sinal de entrada, vai ser aí um atraso de menos 180 graus. E aí, no caso, observando a variação de zeta com relação à fase, novamente, né, quanto mais rápido é o meu sistema, ou seja, quanto menor é o coeficiente de amortecimento, consequentemente, né, meu sistema ele é menos amortecido. Então, por exemplo, para zeta igual a 0,1, o sistema, a inversão de fase ela acontece de forma mais abrupta. Agora, quando o zeta está em próximo de 1 ou igual a 1, que eu tenho esse comportamento mais lento, porém mais estável, então a inversão de fase acontece também de forma mais tranquila, né? Não tem uma inversão abrupta igual quando o zeta é igual a 0,1. Então é essa característica de fase do sistema quadrático, dos fatores quadráticos com relação à variação de zeta. Então perceba que quando a frequência do sinal de entrada é igual a ômega n, a defasagem do sinal, né, a fase que o meu sistema vai impor é de menos 90 graus. Para baixas frequências, né, aqui nesse eixo, né, a gente tem o valor de frequências, né? Para baixas frequências, a defasagem tende aí a zero, e para altas frequências, a defasagem do sistema tende a menos 180. Então, generalizando para qualquer ordem, né, seja, por exemplo, g de ômega igual ao nosso fator quadrático elevado a menos n, que é o que a gente já analisou, seria, né, 1 sobre esse denominador elevado a n. Então, o módulo, como já calculamos, é menos 20n vezes a raiz do denominador, né? Do quadrado do denominador. E se for feita uma inversão desse fator quadrático, ou seja, o nosso fator quadrático elevado a n, não mais a menos n, mas a n, então só vai ocorrer uma inversão no sinal. Ao invés de ser menos, vai ser positivo. Então vai ser 20n log da raiz quadrada do fator. Então já se é feita uma generalização, né, para qualquer valor de n. E no caso da fase, a mesma coisa. Enquanto que para o
fator quadrático elevado a menos n, né? Quando ômega é zero, a fase tende a zero. Quando ômega é igual a ômega n, né, a fase tende a menos 90, aqui vai ser a menos n90. E quando o ômega tender ao infinito, vai ser a menos n180, né, em função do expoente n aqui. E se for n positivo, só vai inverter o sinal das fases, né? O ômega igual a zero vai continuar sendo zero. Ômega igual a ômega n vai passar agora a ser mais n vezes 90. E quando a frequência de entrada aplicada no sistema for muito grande, né, tender ao infinito aí, vai ser aí n vezes 180. Então, como comparação, vamos aplicar no nosso sistema quadrático, aqui na forma padrão de um sistema de segunda ordem, né? Aqui a gente tem no numerador o ômega ao quadrado, ômega n ao quadrado, né? No numerador, aqui no num aqui, né? E no denominador, a gente tem aqui, né, o s ao quadrado, mais 2 zeta ômega ns, mais ômega n ao quadrado. Então, o 1 aqui, né, faz referência ao s ao quadrado. O 2 zeta ômega n aqui faz referência ao s, um fator multiplicativo de s. E o ômega n ao quadrado, né, faz referência aí ao último fator aqui do polinômio, né, onde s está elevado a zero, né, igual a 1. Então, para esse mesmo sistema, vamos aplicar uma simulação onde a gente vai variar o valor de zeta. Então, a frequência natural estabelecida aqui foi ômega n igual a 10. Então, quer dizer que as assíntotas vão se cruzar em 10 radianos por segundo, que é a frequência imposta aqui na simulação. E o zeta igual a 0,1, vai ser feita uma simulação 0,2 e 0,5. Então vamos perceber aqui, que para zeta igual a 0,1, quando o sinal de entrada do nosso sistema, né, o sinal de entrada atinge 10 radianos por segundo, o sinal de entrada vai ser amplificado, né, aqui por quase 18 dB. Vai ser amplificado, né? Para zeta igual a 2, igual a 0,2, ele já vai ser amplificado aí por aproximadamente 10 decibéis. E para zeta igual a meio, né, a atenuação é quase inexistente. Uma atenuação bem pouco significativa. Então repare que quando o zeta é menor, ou seja, o sistema é pouco amortecido, a inversão de fase ela é mais abrupta, tendendo aí a menos 180. E aí, conforme o zeta vai aumentando e se aproximando de 1, né, a inversão de fase tende a ficar mais... tende a acontecer de forma menos abrupta, né? E aqui vamos imaginar que a gente pegou aquele sistema anterior, né, o mesmo num e o mesmo den, aqui um G de S, e vamos aplicar aqui na entrada o sinal U, e vamos ver como é que fica o sinal na saída Y. Né? Então repare que aqui a gente aplicou um sinal senoidal com a frequência ômega, né, igual à frequência ômega n. A frequência ômega do meu sinal de entrada é igual à frequência natural do sistema. Então, para esse sistema aqui, a gente viu que quando a frequência for igual à frequência natural, né, então vai acontecer o quê? Vai acontecer uma amplificação do sinal. O sinal vai ser amplificado. Então, repare que para o zeta igual a 2, né, Alan? Aqui, para o zeta igual a 0,2, vai ter uma atenuação de aproximadamente 10 dB. Então, repare que o sinal de entrada é o vermelho,
com uma amplitude de 1, e o sinal de saída foi aí, teve um período transitório aqui, né? E aí quando ele atingiu o regime, ele está amplificado aí, né, para quase 2,5. Né? Então perceba que em função de eu aplicar um sinal senoidal de frequência igual à frequência natural, o sinal foi amplificado na saída. Imagine que a gente estivesse aplicando uma tensão senoidal num circuito amplificador, por exemplo, que atingisse a frequência de ressonância. Então aí o sinal de saída ele seria amplificado. Então quer dizer, eu estaria solicitando a fonte desse circuito ainda mais. O sistema não está gerando, ele não amplifica por conta própria. Num sistema elétrico, por exemplo, ele estaria aí exigindo maior, né, uma corrente e tensão maior da fonte, né, para amplificar esse sinal. E aí, se isso não for observado, pode acabar danificando algum equipamento ou coisas do tipo, que é o efeito da frequência de ressonância, que a gente vai falar em um outro vídeo. E aí, se a gente pegar e aplicar agora um ômega igual a 20, ou seja, ômega igual a 20, aqui é 10, aqui é 20. Então eu vou aplicar um sinal de entrada senoidal, que a frequência vai ser igual a 20. Então o que o meu sistema vai aplicar no sinal vai ser uma atenuação de aproximadamente menos 10 dB. Ele vai atenuar agora o sinal. E vai também atrasar a fase aí de aproximadamente menos 170 graus. Quase 180 graus. Então esse é o efeito que o meu sistema vai aplicar no sinal de entrada. Então reparem, né, que o sinal vermelho é a entrada e o azul é a saída. Então só de eu alterar a frequência do sinal U, o meu sistema agora, o GDS, atenuou o sinal de entrada, né, ao invés de amplificar, né, ou seja, de uma situação de amplificar, ele passou por uma situação de atenuar o sinal. Né? E a defasagem é quase 180 graus. Né? Pegando aqui o pico do sinal de saída e do sinal de entrada, a gente vai ter uma defasagem aqui, né, de quase menos 180 graus. E aí, se a gente fizer uma inversão no nosso G de S, vou colocar aqui um G de S igual a S2 mais 2 zeta ômega n mais ômega n ao quadrado sobre ômega n, ou seja, sobre ômega n ao quadrado, a gente só pegou e inverteu essa função de transferência aqui. Né? O que vai acontecer é uma inversão no diagrama de Bode. O módulo, na frequência, quando a frequência de entrada, né, assumir a frequência natural do sistema, a tendência é o sinal de entrada sofrer uma atenuação e depois, conforme a frequência cresce, ele vai aí ser amplificado, né, a 40 dB por década. Reparem que aqui que em 100 ele está em 40 e lá em 1000 ele já está em 80. Né? Então é uma elevação de 40 decibéis por década. Né? E aí ocorre na fase uma inversão do sinal. Ao invés da fase começar em 0 e tender a menos 180, ela vai tender a mais 180. Vai tender a fazer um avanço de fase. Então é só esse comportamento, né, que a gente inverteu o denominador com o numerador, e a gente inverte também aqui no código, né, o denominador com o numerador, e é possível a gente visualizar essa diferença aí. Bom, a nossa aula fica por aqui. Obrigado e até mais.